Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus. Mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Mateus 8:13. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Hoje eu venho aqui utilizando esse pequeno versículo que conta um trecho em que Jesus ele cura o servo de um centurião. Ele estava naquele instante se deparando com um romano que demonstrou muita fé. Um homem que pediu a ele que curasse um servo que estava paralisado na cama. Ele pediu ao Senhor Jesus que fosse até esse servo para curá-lo. E quando Jesus disse sim, eu vou até ele, ele simplesmente demonstrou um ato de fé grandioso, ao qual ele disse: apenas dê a ordem, Senhor, porque se o Senhor der a ordem, o meu servo será curado. Eu também sou um oficial e quando eu dou ordem, os meus servos, eles me obedecem. Eles vão e fazem aquilo de acordo com a minha autoridade. Hoje, vem aqui através dessa passagem que eu já trouxe em outro momento para vocês, mas que o Senhor falou fortemente ao meu coração. Leve essa palavra que diz claramente: seja feito conforme a tua fé. Meu irmão e minha irmã, eu quero usar esse contexto para trazer para você nesse momento um ensinamento. Quantos e quantos de nós não compreendemos que muitas das coisas que não acontecem em nossa vida é porque agimos com incredulidade? Nesse contexto, Jesus ele se admira com a fé daquele homem e ele diz: seja feito conforme a tua fé, pois o homem já está curado, mesmo sem eu ir até lá. O homem creu que se Jesus desse apenas uma ordem, aquele servo seria curado, e assim foi feito. Eu quero dizer a você que está me ouvindo nesse momento que muitas das coisas que você pede ao Senhor, muitas das vezes, não acontece por causa da incredulidade em seu coração. E eu quero dizer a você, e não a título de uma exortação, mas de uma reflexão profunda, olhe para dentro de si mesmo e veja quantas vezes você coloca em dúvida a palavra do Senhor. Quantas das vezes o Senhor lança uma palavra sobre sua vida, usando um servo, usando uma mensagem, usando uma pregação, usando um profeta, lança sobre a sua vida uma palavra a qual vai te dar uma direção, uma palavra a qual vai te motivar, vai te fortalecer, uma palavra que vai levar à cura. E você coloca em dúvida a palavra do Senhor. Quantos de nós precisa ver para crer? Quantos de nós agimos como Tomé, que pecamos contra o Senhor quando não acreditamos naquilo que Ele está nos dizendo? Eu quero dizer a você que Deus deixa claro em sua palavra: vai ser feito conforme a tua fé. Então você precisa olhar para si mesmo e reconhecer quantas das vezes agiu com incredulidade. Olha só, meu irmão e minha irmã, eu mesma, muitas das vezes, duvidei. E eu precisei duvidar muitas das vezes até que o Senhor me amadurecesse e me fizesse entender que basta uma palavra de cura. E se eu abraço essa palavra, se eu creio nessa palavra, nada pode me tirar. E hoje eu quero dizer a você que está me ouvindo, que eu quero lançar sobre a sua vida uma semente de fé. Eu quero que você creia nesse momento que você vai receber uma grande dose de fé, ao ponto de não duvidar mais daquilo que o Senhor lançar sobre a sua vida. Se o Senhor disse que vai prover, Ele vai prover. Se o Senhor disse que vai curar, Ele vai curar. Se o Senhor disse que vai te levantar e te colocar em algum lugar ao qual você tanto deseja estar, Ele vai te levar. Se o Senhor disse que vai trazer as pessoas certas, se Ele disse que vai fazer, você deve acreditar. Não coloque em dúvida, não queira saber como será feito, apenas confie no Senhor. E confiar significa acreditar. Significa você dizer a si mesmo, diga a si mesmo: não importa como será feito, eu creio que será feito. Crie em seu coração uma convicção, para que assim seja feito conforme essa palavra, conforme a tua fé. Nós devemos reconhecer que muitas das vezes nós somos incrédulos. Meu irmão e minha irmã, nesse momento eu quero que você entenda o seguinte:
A palavra do Senhor diz que Deus, Ele criou o mundo através da palavra. Você consegue compreender que uma palavra lançada, ela cria uma realidade sobre as nossas vidas? Uma palavra lançada, ela é uma semente que germina e traz grandes frutos. Eu vou dar um exemplo muito simples. Quantos de nós aqui, nesse momento, podemos refletir sobre momentos em que estivemos muito nervosos e lançamos uma palavra de ira? E essa palavra causou um impacto tão ruim, mas tão ruim, que causou consequências e reações em outras pessoas, e coisas aconteceram por causa da palavra que lançamos. Assim também é a palavra do Senhor lançada sobre as nossas vidas. O Senhor lança a palavra e a nossa reação é o que vai regar esta semente. Nós devemos acreditar, tomar posse e não duvidar. E se você que está me ouvindo tem dificuldade em acreditar naquilo que o Senhor está falando, você precisa orar por si mesmo. Precisa orar, falar: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, me liberta de toda a incredulidade. Senhor, amolece o meu coração, tira toda a dureza e resistência. Afasta toda ação maligna que me deixa incrédulo. Você precisa se posicionar. Vai ser feito conforme a sua fé. Então, creia, acredite, que se você duvidar, não vai acontecer, mas se você crer, vai acontecer. Se você confiar no Senhor, acredite nisso que eu vou te dizer agora. Se você acreditar no Senhor, Ele não vai olhar para você e deixar você tendo a posição de uma pessoa boba, que está ali esperando algo que não virá. Muito pelo contrário, se o Senhor olhar para você na expectativa, esperando que o Senhor cumpra, Ele vai te honrar. Olhando para você e esperando, Ele vai te honrar. A palavra do Senhor diz que Deus não se agrada com aquele que não tem fé. Muito pelo contrário, o Senhor, Ele não tem felicidade, Ele não se satisfaz com aqueles que são incrédulos. O Senhor, Ele se entristece quando nós não acreditamos em Sua palavra. Por isso, hoje, que você entenda o poder desse versículo que eu acabei de ler, que seja feito conforme a tua fé, assim como foi feito com esse centurião, que ao dizer a Jesus: apenas lance a palavra, Senhor, apenas dê a ordem, porque o Senhor é uma autoridade, e será feito conforme a tua ordem. E assim foi. Jesus disse: vá, homem, vá, porque será feito conforme a tua fé. E assim o servo daquele homem foi curado. Que nós possamos, a partir desse momento e dessa palavra que eu estou trazendo para você, adquirir esse posicionamento de aprendizado. Olha só, de uma maneira muito simples, meu irmão e minha irmã, eu quero dizer a você que está me ouvindo, de uma maneira muito simples: reconheça a sua incredulidade, reconheça que você está nesse momento num posicionamento que ainda não alcançou o que você tanto precisa, porque você duvidou. Não é porque o Senhor não tem poder para fazer, não é porque o Senhor não pode agora bater na tua porta e entregar aquilo que você precisa, é porque você duvidou. Se você colocar dúvida em seu coração, o Senhor não poderá agir dentro da sua dúvida, mas se você confiar, o Senhor vai olhar para você e Ele vai dizer: anjos, vão naquela direção, porque aquele homem, aquela mulher está esperando um prover meu. Aquele homem, aquela mulher acreditou no que eu falei, e eu vou ser fiel à minha palavra, porque Deus é fiel à palavra dele. Então que hoje você possa tomar posse desse ensinamento, acreditando que será feito conforme a tua fé. Quando o Senhor lançar uma palavra sobre a sua vida, agarre ela. E se em algum momento o inimigo vier querendo semear alguma dúvida, ajoelhe-se e ore e fale ao Senhor: Deus, eu elimino, eu extermino, eu arranco toda a incredulidade. Mas se eu não for capaz, Senhor, que o Senhor arranque nesse momento toda a incredulidade do meu coração e fortaleça a minha fé. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração. E eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, que vá de encontro a ela. Senhor, essa pessoa precisa que o Senhor aumente a fé. Nós precisamos, eu me coloco nessa oração, Senhor. Nós precisamos que o Senhor aumente a nossa fé. Senhor, eu peço ao Senhor que faça uma limpeza espiritual, tirando toda ação maligna que quer plantar dúvida, incredulidade, insegurança em nossos corações. Elimina, Senhor, todo medo. Elimina, Senhor, toda frequência maligna que quer impedir que nós professemos a fé na Tua palavra, que nós possamos tomar posse, Senhor, da Tua palavra, que possamos nos posicionar em fé, em convicção. Coloca, Senhor, no nosso coração uma convicção inabalável. Fortaleça, Senhor, a nossa fé, aumenta a nossa esperança, movimenta, Senhor, espiritualmente um poder divino, a qual vai impactar e vai arrancar todo medo, toda insegurança, toda dúvida, e que a partir dessa oração o nosso posicionamento seja diferente. Senhor, eu creio na oração que estou fazendo
fazendo. Eu creio que o Senhor está me ouvindo. Eu creio que o Senhor pode tocar quem está ouvindo agora. Eu creio nesse momento que essa oração não é em vão, mas que ela trará um poder espiritual sobre a vida daquele que crê. Então, em nome de Jesus, que a partir desse momento, essa pessoa que está ouvindo, ela tenha uma grande dose de fé, que a fé dela seja aumentada, ao ponto, Senhor, dela ver a tua mão agindo a favor dela. É o que eu te peço. Em nome de Jesus, amém.